a escuta como meio de transformação social, na verdade, é o tema da conferência, mas eu trago aqui, em contrapartida, um outro tema, que é apagão histórico e epistêmico das mulheres, que, por sinal, é um título da minha, de um dos capítulos da minha monografia de licenciatura em filosofia. O que, na verdade, seria apagão histórico e epistêmico das mulheres, seria aquilo que nós chamaríamos de silenciamento das próprias mulheres, ou a não existência das mulheres nos contextos históricos, epistêmicos, no fazer da ciência e no apoderar-se dela. O que seria, na verdade, apagão histórico e epistêmico das mulheres seria a não participação das mulheres naquilo que seria decisões da própria ciência, ou por outra, daquilo que seria figuras que, na verdade, acabam culminando com rupturas, seja de paradigmas ou de mudanças de épocas. Então, o apagão histórico e epistêmico, nesse sentido, seria o silenciamento delas, não que elas não existissem de fato, enquanto seres, mas que a sua presença na história da filosofia, a sua presença na história da humanidade, no fazer da ciência, fosse de alguma forma condicionada, porque o ato de selecionar nos leva à pergunta: quem silenciou, por quais motivos e com quais intenções? Continuando com o apagão histórico epistêmico das mulheres, nós poderíamos perceber que com a história, né, com, com, é, com com os textos, né, com o que se diz na história, desde a idade antiga, clássica, né, até a idade medieval e até agora que estamos na idade contemporânea, tem havido a pequena porção da presença das mulheres. Até agora, graças aos movimentos feministas, algo tem sido, algo tem mudado, o que é de se louvar. Mas, concretamente na filosofia, pode-se perceber que a aparição de algumas mulheres se deve à presença masculina diante delas, o que significa que, se uma mulher existe na história da filosofia, é que, de alguma forma, apoderou-se da fama de algum filósofo, ou seja, seu cônjuge ou parente. E isso acaba trazendo uma conotação daquilo que seria a capacidade cognitiva da mulher, o que pode levar a pensar que a mulher não possui uma capacidade, uma faculdade mental igual à do homem, o que nos leva a pensar que, se a mulher está numa figura considerada uma figura prestigiada, é que deve-se a outros fatos, mas não a capacidade de raciocinar da mesma. Mas, em contrapartida, aprendemos que filosofia é antes um ato de raciocinar, uma faculdade. E se o homem é um ser racional, neste caso o homem na sua espécie, tanto o homem quanto a mulher, é um ser racional, significa que a mulher, enquanto homem, em espécie, neste caso, a mulher também possui a mesma capacidade de raciocinar. É por isso que, de alguma forma, iremos valorizar aquilo que seria a escuta. A escuta irá, de alguma forma, permitir com que não haja o silenciamento ou apagão histórico, epistêmico das mulheres. Não quero cá dizer que as mulheres não eram escutadas, talvez não de forma como devia. Não, da forma como dizia, né? A mulher foi tida como quem não tinha voz,
A mulher foi tida como quem não tinha o poder de raciocinar, não tinha poder cognitivo, não era sujeito cognoscente. A mulher ela foi tida como, segundo Simone de Beauvoir diz, como um segundo sexo, um sexo à parte, um ser o segundo plano. E o que seria colocar a mulher na sociedade como segundo plano? O que seria colocar a mulher na sociedade como segundo sexo? Seria não escutar a mesma. Seria não dar devido valor à mesma. E se acreditarmos que o ato de escutar, porque para mim o ato de escutar não é apenas prestar ou dar ouvidos a alguém, mas é além disso. O ato de escutar é antes intrínseco, na medida que parte de mim para o outro, e depois me obriga a tomar uma posição. Então, a escuta é uma ação em si. Conforme John Nelson dizia, a escuta é um ato performativo na sua obra quando dizer a fazer. Se eu escuto, ou se a sociedade tivesse escutado a mulher outrora, talvez a situação teria mudado. Talvez teríamos mulheres nas figuras, ou nos lugares honoríficos. E sim, durante a história, a mulher, infelizmente, não teve nenhum privilégio, diria, adequado ou recomendado, ou que devia ser, porque era tida como segundo plano, até para alcançar direitos civis, era tida como segundo plano, até para o uso rigoroso da razão, e tinha um acesso restrito à educação. Parece nada, até parece lenda, é algo que todo mundo sabe, mas é nisso que nós devemos, de alguma forma, basear-nos, foi nisso que nós devemos ter em conta que, pronto, de alguma forma é a história da mulher, ainda que seja uma história não muito valorizada, né? Seja uma história dolorida, seja uma história com figuras, com ditos universais. Porque o que se pensa, o que se diz até hoje sobre as mulheres foi, na verdade, escrito pelos homens. Mas não se respeitava o que as mulheres sentiam, como é que elas queriam ser tratadas e por aí afora. E é aí onde entra o ato de escutar. Porque se eu, como escritora, eu, como leitora, ou eu, como sujeito, de alguma forma, devo prestar atenção a um outro ser fora de mim. E é nesse ato de prestar atenção a um outro ser fora de mim que dou o direito subjetivo a este ser. As mulheres merecem esse direito subjetivo de elas dizerem o que elas são, como elas gostariam de serem tratadas no mundo. A presença das mulheres constitui um avanço significativo na sociedade, não apenas a nível de respeito dos direitos, na verdade, direitos humanos, como também para a troca de ideias e dar espaço. E esta é uma forma de dizer que mais da metade da população do mundo, composta por mulheres, deve ter em conta que há um ato que elas devem ter em conta, escutar-se a si mesmas, escutar as suas vivências, escutar as suas dores e também escutar as suas perspectivas. É um ato, diria, de perdoar-se a si mesmo, né? É um ato que, se eu escuto a mim mesma, me leva a crer ou me levará a um ato de escutar ao outro. Eu não posso dar ao outro algo que
não tenha. Então, se dou porque tenho e tenho em excesso. As mulheres, na minha visão, devem abraçar o ato de escuta, escutarem-se a si mesma, e para transformar a sociedade. A sociedade só irá ser transformada se o homem e a mulher em simultâneo seguirem esse ato humanitário de viver as vivências do outro, passar a repetição de ter altruísmo com o outro e também dar o ato subjetivo ao outro, aquilo que estávamos a dizer, o homem, que ninguém deve se apoderar da existência do outro. Cada um na sociedade existe. E se existe, é que tem uma forma de se apresentar no mundo. E essa forma que deve ser escutada, essa forma que deve ser levada em conta. Claro, né? Para mim ouvir seria um requisito fundamental, né? Para a boa convivência e para o bom desempenho ou o bom funcionamento da sociedade. Eu escuto e o outro também me escuta. E juntos transformamos a sociedade. Ninguém se apodera da existência do outro, claro, e assim vivemos. A escuta pode ser um meio de transformação social na medida em que ela em si não é uma ação egoísta, ela em si é um ato muito mais humanitário e que pode abrir mais espaço para as pessoas manifestarem-se no mundo, deixar o outro viver, assim como nós vivemos. Muito obrigada, acho que é o último slide. E é de salientar que o que deve se reter, na verdade, é este ato humanitário que reside no termo escuta. Para mim, escuta não é apenas um termo simples, assim, o de dar ou de prestar os seus ouvidos a alguém, é de dar toda a reverência a essa pessoa, é de deixar a pessoa manifestar-se no mundo. E é isso que tanto o homem quanto a mulher devem fazer numa sociedade. Muito obrigada.